Meus irmãos, as coisas de Deus, elas não podem ser desprezadas e enxovalhadas como eles fizeram. Essa listinha que está aqui, meus irmãos, ela não é só uma lista. Ela não é uma listinha de supermercado. Essa é uma lista clara de Deus. Ele está dizendo para o povo: eu vou restaurar a minha glória no meio do meu povo. Mesmo que tenham passado décadas em que essas coisas não foram aparentes. O meu ponto, irmãos, é que os sinais do poder do Espírito, eles nem sempre são extraordinários. Muitas vezes eles são silenciosos, nem sempre são reluzentes. Com Belsazar, foi barulhento. Com essa lista, foi uma simples lista. Eu imagino o povo de Deus tendo a oportunidade de saber: Senhor, essas coisas vão voltar para a tua casa, a tua glória vai voltar para a tua casa. Deus, irmãos, age no meio do seu povo de muitas formas que a gente não imagina. Hoje a glória de Deus, irmãos, Ele age na vida de uma esposa que admira a Deus por lhe ter dado um esposo que a ama. Deus age poderosamente pelo seu Espírito na vida de um marido que, com muitas lutas contra o seu próprio pecado, pastoreia sua esposa e seus filhos. Deus pode agir numa simples lista, trazendo esperança. Deus age nas pequenas igrejas, num bairro obscuro, numa pequena cidade no interior da Paraíba, onde homens, mulheres, velhos e jovens, adultos e crianças se reúnem regularmente para dar o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor e os seus eleitos estão espalhados na terra. O poder do Espírito, irmãos, se manifesta aqui, no meio desses milhares que estão aqui agora, que recebem o testemunho da pregação, mas também se manifesta no meio das lutas, dificuldades que nós enfrentamos entre 2 ou 3 irmãos, que conseguem resolver seus conflitos de uma maneira bíblica. O poder do Espírito, irmãos, ele se manifesta deixando o seu povo ir para o cativeiro, mas também levantando os reis da terra para providenciar a restauração do seu povo. O poder do Espírito ao longo do Antigo Testamento se manifesta por meio de uma simples lista de objetos que Deus usa como encorajamento para o seu povo. O fato, irmãos, é que nós precisamos viver no poder desse Espírito cotidianamente, nas pequenas e nas grandes coisas, nas pequenas e nas grandes decisões, nas pequenas tarefas e nas grandes tarefas que Deus nos designou para fazer. Esse Espírito nos usa, irmãos, e Ele nos usa de maneira extraordinária nas coisas simples e corriqueiras da vida que Deus nos designa. O povo, no livro de Esdras e Neemias, volta do cativeiro. O povo que esteve cativo agora vai caminhar para a liberdade, porque o Espírito de Deus nunca para. O Espírito de Deus nunca deixa de agir no seu povo. Ele não precisa de barulho, ele não precisa de pregador que grita ou que fala baixo, ele não precisa de coisas estrondosas. Deus age nas pequenas coisas do dia a dia por meio do seu Espírito. Qual era o grande objetivo? Eu falei lá no comecinho. Qual era o objetivo do povo voltar? Para que Ciro mandou o povo de volta? Para reconstruir a casa de Deus. Para que o povo de Deus voltasse para a terra prometida, para que o templo que havia sido destruído fosse restaurado, para que o culto pudesse acontecer de novo, para que a glória de Deus voltasse a habitar naquele lugar. Isso aconteceu por alguns anos. Mas a gente sabe que no ano 70 da era cristã, aquele templo foi de novo
destruído. Porque tem uma história por trás dessa história. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que Deus construiu no meio do seu povo a sua igreja, constituída dos judeus e agora também dos gentios, um novo tabernáculo. O Evangelho de João nos diz que o Verbo se fez carne, que o Verbo habitou entre nós. O Evangelho de João nos diz que ele veio e montou o seu tabernáculo no meio do seu povo. Ele se reconstruiu por meio do seu poder, no meio da sua igreja. Nós fomos constituídos aquilo que Deus originalmente pretendia: uma nação santa, um sacerdócio real e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, qual é o nosso papel? Nosso papel hoje, meus irmãos, é viver no poder desse Espírito, até que esse tabernáculo que foi montado no nosso meio, e que morreu no nosso lugar, e que ressuscitou, e que foi elevado aos céus, volte para nos buscar. A pergunta é: o que você vai fazer até lá? No poder de quem você vai viver? E a resposta é: nesse poder desse Espírito, que levantou o rei, que derrubou o rei, que fez seu povo obedecer, até que ele volte.